Conhecida na história como um dos berços da civilização, a Mesopotâmia se destaca como região que inspirou alguns dos desenvolvimentos mais importantes da história. A invenção da roda, da escrita cursiva, o desenvolvimento da agricultura, da matemática e da astronomia. Mesopotâmia é o assunto de hoje do canal O Historionauta. Em grego, Mesopotâmia significa terra entre rios e situava-se entre os rios Tigre e Eufrates. Localizada no Oriente Médio, a região corresponde atualmente ao Iraque. As primeiras cidades surgiram por volta de 5.000 anos antes de Cristo e foram resultado da sedentarização de grupos nômades que se fixaram ali em busca de terras mais férteis para a atividade agrícola. Os grupos que ali se fixaram desenvolveram um complexo sistema de controle de água. Realizavam obras de irrigação, diques, barragens, tudo para garantir colheitas satisfatórias. Diferentemente do Egito Antigo, os mesopotâmicos não se caracterizaram pela construção de uma unidade política. Eles estavam organizados em pequenas unidades autônomas chamadas de cidades-estado, cada uma com seu próprio governo. Mas, em épocas de guerra, por exemplo, houve alianças entre essas cidades, surgindo estados maiores, geralmente governadas por um rei, que exercia o poder teocrático, ou seja, um poder em que os reis eram considerados representantes dos deuses. Os sumérios foram os primeiros a habitar a região sul da Mesopotâmia, e por volta de 4.000 anos antes de Cristo construíram cidades muito antigas como Ur, Uruk e Lagash, cidades fortificadas que eram governadas por um chefe religioso e militar conhecido como patesi. Os sumérios são bem conhecidos pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme, um tipo de escrita feito com auxílio de um objeto chamado cunha, e juntamente com os hieróglifos egípcios, é uma das escritas mais antigas já descobertas. E entre as suas invenções mais famosas podemos citar a roda, o que tornou o transporte de pessoas e de objetos muito mais rápido e fácil. A partir de então, a história da Mesopotâmia é marcada por sucessivas invasões de povos que migravam para a região em busca de terras férteis e acabaram impondo o seu poder, pelo menos por determinado tempo. Os acádios, por exemplo, chegaram na região por volta de 2.500 anos antes de Cristo, conquistaram as cidades da Suméria e conseguiram impor a sua hegemonia, principalmente durante o governo do rei Sargão I, que governou durante 56 anos. No entanto, foi um período curto, marcado por novas invasões. Com o declínio do império fundado por Sargão I, foi a vez dos amoritas dominarem toda a região da Mesopotâmia. Por volta de 2000 a.C., eles fundaram a famosa cidade da Babilônia e instituíram o primeiro império babilônico. O rei que mais se destacou nesse momento foi Hammurabi. Ele ficou famoso por ter instituído o primeiro código de leis escritas de que se tem notícia, o Código de Hammurabi, baseado no princípio de Talião, olho por olho, dente por dente. E aqui temos uma cópia do Código de Hammurabi. Vou ler para vocês algumas leis. Se alguém enganar alguém, difamando esta pessoa, e este alguém não puder provar, então aquele que difamou será condenado à morte. Se uma pessoa arrombar uma casa, deverá ser condenada à morte, na parte da frente da casa, e ser enterrada. Aquele que não curtir o canal Historionauta deverá ser condenado. Bom, essa eu mesmo incluí. Deveria ter. Já por volta de 1300 a.C., os assírios, povos guerreiros vindos do norte da Mesopotâmia, conquistaram a Babilônia e fundaram uma nova capital, Nínive. Os assírios eram povos guerreiros e acabaram conquistando territórios para além da Mesopotâmia. Por exemplo, o Egito Antigo do século VII a.C. Os assírios foram derrotados pelos caldeus, que acabaram fundando o Segundo Império Babilônico. Neste período, o soberano mais famoso foi Nabucodonosor II, famoso pela construção dos jardins suspensos da Babilônia. Porém, o Segundo Império Babilônico, ou Império Neo-Babilônico, durou cerca de 70 anos e acabou quando os persas conquistaram a região no século VI a.C. A sociedade mesopotâmica era totalmente hierarquizada. No topo estava o rei, a nobreza, seguido por sacerdotes, militares,
comerciantes, artesãos e a base, camponeses escravos. Os reis exerciam um grande poder chamado de teocrático, ou seja, eles eram considerados representantes dos deuses. Em relação à religião, os mesopotâmicos eram politeístas, acreditavam em diversas divindades, e cada cidade tinha um deus protetor. Por exemplo, Marduk foi um dos mais cultuados durante boa parte da história da Mesopotâmia. Já a divindade feminina mais cultuada era Ishtar, a deusa da natureza e da fertilidade. Um dos maiores legados da Mesopotâmia, sem dúvida, foi na área da matemática e da astronomia. Eles dividiram o ano em 12 meses, o dia em 24 horas, sendo 2 partes de 12 horas cada, a hora em 60 minutos, o minuto em 60 segundos. E os sumérios, por exemplo, eram grandes observadores dos astros celestes. Observando uma faixa imaginária no céu, indicaram 12 constelações, formando o zodíaco, que por sua vez originou os 12 signos. Eles acreditavam que os astros interferiam em suas vidas e podiam determinar os seus destinos. E até hoje muita gente acredita que os signos do zodíaco determinam a nossa personalidade. Eu particularmente não acredito. Acho inclusive isso muito coisa de quem é de peixes. Chegamos no fim de mais um vídeo, vocês aprenderam um pouquinho sobre Mesopotâmia. Espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e assim me despeço. Sou Eduardo Molina e este é o canal O Historionauta.